bem, senhores, senhoras, bom dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes, um vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos, vetos e moções. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera o Código Tributário para reformular as disposições que especifica. Veto total ao projeto de lei complementar do vereador Durval Orlato, que regula nos concursos públicos a cota de vagas para pessoas com deficiência. Projeto de lei de autoria do prefeito, que autoriza a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, um crédito orçamentário para atender ações que especifica no valor de R$ 3.600.000. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera o PPA, o Plano Plurianual 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2011, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2012, para prever ações de urbanização no Jardim São Camilo e no Jardim Novo Horizonte. Autoriza correlatos compromissos com a Caixa Econômica Federal e autoriza a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, correlatos créditos orçamentários no valor de R$ 1.816.240,57. De autoria ainda do prefeito Miguel Haddad, um projeto de lei que altera a lei para adequar designação de via objeto de concessão. Veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Fernando Bardi, que prevê na administração pública serviço telefônico integrado com órgãos externos, o Centro Integrado de Comunicação, o SICOM. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador José Dias, que institui campanha de doação de tecidos humanos. Moção de autoria do vereador José Dias, que apoia a campanha Energia a Preço Justo, lançada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. De autoria do vereador Leandro Palmarini, moção que apoia o trabalho desenvolvido pela Anvisa, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS, da Fundação Oswaldo Cruz, no desenvolvimento de métodos alternativos à utilização de animais em testes e pesquisas. De autoria desta vereadora, Ana Tonelli, uma moção que apela ao Ministério da Saúde para que reveja a decisão de limitar o número de atendimento aos pacientes com leucemia mieloide crônica. Temos aqui um ofício, senhor presidente, que veio do PROCON de Jundiaí, informando o movimento de atendimento do mês de agosto de 2011. Essa é a matéria que nós temos, iniciando esta 121ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora, primeira secretária Antonelli. Tendo a ata da 121ª sessão ordinária, realizada em 13 de setembro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia.
pegar meu lencinho de papel aqui, chique, tem florzinha. Tem florzinha, assim. Meu Deus do céu. Mauro, eu li a sua matéria, viu, do Rock in Rio. Oh, que chique. Recordando, hein? Que delícia. Vergonha por quê, cara? Imagina. Eu era macaca de Elvis Presley, tem tudo guardado dele, tinha, né? Tempo de escola, pô. As coisas passam. Muito bem. Com a totalidade, senhores vereadores, 16 vereadores presentes, havendo, portanto, número legal, vamos dar início à nossa ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto parcial ao projeto de lei de número 10.923, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei 7.388, para modificar a destinação do programa Bolsa Formação Aluno Aprendizagem. Está em discussão o veto parcial. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, confesso que eu estou muito preocupada com a postura da administração em relação aos estagiários. Nós, na última modificação do projeto de lei da Lei Municipal 7.388, que cria a Bolsa Formação, Ensino-Aprendizagem, foi motivo já de muita discussão aqui nesta Câmara, pelo número de alterações que já teve. Agora a Prefeitura resolveu inovar e fazer uma nova alteração, acrescentando estagiários de psicologia. Discutimos isso dentro da Comissão de Assuntos do Trabalho e tivemos a concordância de que não exigir minimamente o início de formação do estudante é um risco que corre o estudante de psicologia e a escola, porque o objetivo são os alunos estagiarem nas escolas. E propusemos a emenda condicionando que apenas os estudantes matriculados a partir do penúltimo ano do curso de psicologia poderão participar do programa. Achamos que isso é razoável, é coerente. E 5 vereadores, então, apuseram a emenda com a concordância dos senhores. Agora, eu estou pasma com a justificativa do veto do prefeito, que vetou essa emenda. E as razões do veto não é o fato da ilegalidade, o vício de iniciativa, porque apusemos essa emenda. Não. É dizendo que, se houver esse condicionante, não terá estagiário. Ora, que bom! Então, não vamos ter estagiário, não precisamos de estagiários de primeiro ano, sem qualquer conhecimento. Qual é o programa para essa área de psicologia dentro da educação que necessita de um estagiário sem ter o profissional de psicologia nas escolas? O pedagogo, o estagiário ainda da área de educação, tem o professor em sala de aula. E aqui, nas razões do veto, ele está justificando que o aluno vai ficar sob os cuidados de um professor. Ora, para que o professor que está cuidando da aprendizagem dos alunos em sala de aula necessita de um psicólogo, um aluno de primeiro ano, em sua sala de aula, para também dar atenção? Porque é isso, o professor, então, vai ter que dar atenção para mais um estagiário. Então, eu recorro ao bom senso dos senhores, porque não é uma questão política, simplesmente, de, eu vou fazer o que o prefeito está dizendo, porque isso aqui está muito claro que vai merecer uma ação do Tribunal de Contas, e a gente não gostaria de estragar o programa de estágio da Prefeitura. Nós vamos remeter uma ação para o Ministério Público, porque está claro aqui que as razões do veto, elas não têm sentido, não têm coerência com a política de ensino da cidade, que a gente gostaria de ver. Duvido que os senhores vereadores, se tivessem seus alunos na escola, não questionariam o fato de ter um aluno de psicologia. Qual é o programa que merece um estagiário de psicologia na escola?
de primeiro ano. De primeiro ano. Então, eu acredito que o órgão também do exercício profissional do psicólogo vai tomar ciência disso e vai estar preocupado com a formação dos seus alunos. Então, virou só um negócio. Então, é importante ter aluno para ser remunerado com dinheiro público para o quê? Qual a função de um aluno de primeiro ano que sai do ensino médio para estagiar dentro de uma sala de aula? Eu gostaria que os senhores derrubassem o veto do prefeito, para, apesar da sinalização do vereador da base do governo, que os senhores derrubassem o veto do prefeito. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o veto parcial ao projeto de lei de número 10.923, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a Lei 7.388, de 2009, para modificar a destinação do programa Bolsa Formação Aluno Aprendizagem. Em votação, o veto parcial. Com 12 votos sim, 2 votos não, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto parcial ao projeto de lei de número 10.923. O senhor não votou, vereador? Nem vi que o senhor estava... Segundo item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.619, de 2010, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que institui o Serviço de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente, o DISCA. Está em discussão o veto total. Com a palavra o vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de minha autoria, que veio com veto do Executivo, e esse projeto, segundo o jurídico, foi apontada a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Para aqueles que estão nos ouvindo, esse projeto de lei institui o serviço de denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente, o DISCA. Então, é uma causa nobre, eu vou me posicionar contrário ao veto, porque por questões de eu ser o autor, e deixo os vereadores livres para votar com o prefeito. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Muito bem, vereador Roberto Conde. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.619. Com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Uma falha desse vereador aqui, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado. Quanto ao veto anterior, eu sou favorável ao veto. É dizer que não precisa ser o último ano mesmo. O prefeito foi feliz desse veto anterior, porque o formando de psicologia, que ele tem lá o segundo, terceiro ano, é óbvio, é uma questão de lógica, que o aluno não entra e já vai para uma sala de aula. E a justificativa dizendo que o estudante de psicologia não vai ficar sozinho na sala de aula, com o professor.
ajudando tanto na formação dele e auxiliando o professor nas situações que precisam. Somente essa colocação, e eu estava ali conversando com a vereadora Marilena, e eu acabei por não votar, senhor presidente, e deixar registrado aqui, foi favorável ao veto do senhor prefeito nesse projeto. Senhor presidente, o veto agora discutido em pauta do pastor Roberto, Serviço de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente, o DISCA, e tinha como objetivo aí atender a população e agentes públicos no encaminhamento de denúncias, sugestões e reclamações ou representações sobre a violação dos direitos da criança e adolescente. Um projeto muito bom, né? Eu espero que o autor, convertendo isso em indicação, que o prefeito acate. Nós precisamos desses mecanismos. Nós temos uma comissão que vem fazendo parte aí em defesa da criança, do adolescente, e é um esforço do presidente da comissão, até então o pastor Roberto Conde, em elaborar esses mecanismos para que se tenha condições, tenha armas, tenha meios de defender os nossos adolescentes e as nossas crianças. Eu vou votar favorável ao veto do senhor prefeito, esperando que ele preste atenção também neste assunto de grande importância e que, já que ele alega aqui que o veto foi encaminhado por vício de ilegalidade, de inconstitucionalidade, que ele possa, então, já que é da órbita do Executivo, criar esse mecanismo aí. No entanto, teremos que votar aqui, o próprio autor nos deixou à vontade, votaremos favorável, eu votarei favorável ao veto do prefeito. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei de número 10.619. Em votação, o veto total. Com 11 vereadores votando sim, 3 vereadores votando não, uma vereadora ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.619. Terceiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.715, de autoria do nobre vereador Fernando Manuel Bard, que prevê nas edificações de interesse cultural a fixação de placa informativa. Está em discussão o veto total. Com a palavra o senhor autor, o vereador Fernando Manuel Bard. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra, senhor presidente, para justificar a solicitação aos nobres colegas vereadores para a derrubada do presente veto, na medida em que o projeto prevê a necessidade de a fixação de placa informativa, principalmente em próprios públicos, né, que tenham recebido alguma denominação alusiva a determinada pessoa. Daí porque nós temos em nosso município, por exemplo, a Sala Guimarães Rosa, nós temos a Sala Ariano Suassuna, e o objetivo nada mais é do que uma placa informativa com um breve histórico de quem foi o homenageado. O que ele fez, do que ele se ocupou na vida e por que razão ele recebeu a deferência de ter o seu nome emprestado a um próprio público municipal. Não. Então, o objetivo é exatamente permitir que aquele cidadão, não só o jundiaiense, mas aquele cidadão que vem de fora, que chega, por exemplo, né, às portas do Politeama e toma conhecimento de que razão ou por que motivo tem esse nome, o nosso teatro municipal. Por que razão, né, lá no Complexo Argos, tem uma sala designada com o nome de Ariano Suassuna. Quem foi Ariano Suassuna? Um escritor, nós sabemos disso, mas nem todo mundo sabe. Então, o objetivo e a razão do veto do prefeito simplesmente esbarra no quê? Na iniciativa, até porque isso implica um custo, né, fixo na realização dessas placas. O que, na verdade, do ponto de vista do orçamento da prefeitura, é
algo absolutamente ínfimo. Então, eu gostaria de, por gentileza, contar com o apoio dos senhores, na medida em que a gente pudesse derrubar esse veto e talvez daí sortir a ideia ao prefeito de colocar nesses próprios públicos, cuja homenagem é emprestada, né, tem um nome emprestado de alguém famoso, para que todos tomem conhecimento da razão da homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Fernando Bartz. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.715, que prevê nas edificações de interesse cultural fixação de placa informativa. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, a lei apresentada pelo vereador Fernando Bart, que altera a lei 1919 de 1972, que ela denomina apenas que seja denominado o nome do homenageado e não o seu histórico. Eu até vejo isso aí como essa lei já arcaica, né, de 1972, precisava alguém mesmo acrescer alguma coisa. É uma pena que, conforme nós vimos aqui o parecer, um vício de iniciativa. Mas sabe o que me chama a atenção? Em Campinas, existe uma lei já, do vereador Aurélio, e lá aprovada. Interessante, olha, no município de Campinas, a lei 13.760, de 23 de dezembro de 2009, portanto, ano retrasado, de autoria do vereador Aurélio Cláudio, permitiu a confecção de placas em especificações diferentes da prevista na legislação daquele município, quando da denominação contiver histórico do homenageado ou do evento aludido. E lá está vigendo desde 2009 e a lei está perfeitamente funcionando, tendo, sim, a história. Agora, de acordo com o enviado pelo veto do Executivo, o Legislativo está interferindo em sua esfera. A fala do autor, nobre autor, doutor Fernando Bart, diz assim, vamos, então, não manter o veto, para chamar a atenção, sim, do Executivo, para que ele possa se atentar, porque é importante termos, sim, o histórico. Já apresentei no passado uma lei semelhante, as nossas ruas, dizendo o histórico do local que a rua está, em que bairro está. Tudo precisa de uma identificação mais precisa. E quanto mais agora de homenageados, porque trazem com suas vidas, escreveram com suas vidas, o que eles contribuíram com a nossa cidade. E outros que possam ainda em vida estar contribuindo. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val Freitas. Muito bem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Continua em discussão o veto total. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto à aprovação desse projeto de lei, eu disse ao autor e mantive o voto favorável pelo mérito, embora pairassem dúvidas em relação à iniciativa, ao vício de iniciativa. E pesquisando, realmente tem várias iniciativas aqui da Câmara pedindo para acrescentar às placas algumas informações. Do próprio vereador que me antecedeu, tem uma lei, a Lei 7.171, de agosto de 2008, que foi arguída em inconstitucionalidade e perdeu o seu efeito. Foi vetada pelo prefeito, manteve-se o veto, derrubou-se o veto e depois se arguiu a inconstitucionalidade. Então, a gente fica... É muito difícil, né, a gente simplesmente pedir para derrubar o veto, porque certamente haverá arguição de inconstitucionalidade pela prefeitura, quando, na verdade, a gente poderia buscar alternativas de alteração da Lei 443, que cuida da política do patrimônio histórico, e nela o Executivo poderá fazer essas alterações a pedido do Conselho da Cultura, a pedido do Conselho do Patrimônio Histórico. Acho que é uma medida a se pensar para que realmente se efetive, porque é importante, de fato, a discussão
para se identificar melhor os nossos próprios públicos, ou sejam particulares, que tenham valor histórico e cultural. Então, por esse motivo, eu não votarei pela derrubada do veto. E eu gostaria que a Prefeitura tivesse acolhido esta sugestão, porque realmente tem o seu valor. Mas é simples, é só dar uma olhada nos projetos de tentativa que houveram no passado, e um passado recente, de tentativa de adicionar informações às placas nominativas, que não vamos ter resultados favoráveis. Tá? Então, eu gostaria de deixar a sugestão ao Executivo, independente agora do trâmite, se for derrubado o veto, o trâmite que vai se dar, para que já inclua, se faça uma política de informação, né, nas placas de identificação dos próprios ou de qualquer monumento que tenha lá as referências importantes para qualquer cidadão de Jundiaí ou de fora saber a origem e o passado histórico daquele monumento, daquele bem histórico. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.715. Em votação. Muito bem. Tudo certo, senhores e senhoras? Com 7 votos sim, 8 votos não, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.715. Próximo item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe um pedido para apreciação de urgência, que vem com as devidas assinaturas, um pedido assinado por essa presidência, é o requerimento ao plenário de número 737, para apreciação do projeto de lei de número 10.977, do prefeito municipal, que autoriza convênio com o Serviço Social da Indústria SESI, para a execução do programa SESI São Paulo Atleta do Futuro, e respectivo aditamento, e autoriza aditamento e ratificação de convênio anterior correlato. Está em discussão o requerimento ao plenário. Em votação. Com 15 dos senhores vereadores votando sim, esta presidência regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 737 ao plenário. Para que possamos fazer a discussão, é necessário que ouçamos ainda 2 comissões. A Comissão de Justiça e Redação já se manifestou por escrito. Desculpa, não, o que nós temos aqui é uma emenda, né? Tem uma emenda ao projeto, que eu vou fazer a leitura depois, quando nós estivermos na fase de votação. Os senhores vão receber, se já não receberam, uma cópia desta emenda. Então, nós temos que ouvir 3 comissões que darão o seu parecer verbal. A Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardi. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer para a Comissão de Justiça e Redação o vereador Fernando Bardi.
Senhor presidente, senhores vereadores, como já dito pela presidência, trata-se de um projeto de lei, o de número 10.977, de autoria do prefeito municipal, que autoriza um convênio entre a prefeitura e o Serviço Social da Indústria, o SESI, para execução do programa SESI São Paulo Atleta do Futuro, e respectivo aditamento, e autoriza aditamento e ratificação de convênio anterior correlato. Trata-se de um convênio que já existe, senhor presidente, e do ponto de vista formal, a manifestação da nossa consultoria jurídica coincide com a manifestação da consultoria jurídica da Prefeitura, entendendo que trata-se de uma hipótese que tem a iniciativa válida, ou seja, vindo do Alcaide, e que também preenche os requisitos da legislação federal. Dessa forma, com apenas uma única ressalva de parte da Comissão de Justiça e Redação com relação a uma emenda, que exige que, após firmado o contrato, uma cópia, né? O Executivo encaminhará à Câmara Municipal uma cópia do respectivo convênio. Então, do ponto de vista técnico-jurídico, o projeto encontra-se apto e preenchendo os requisitos legais. Portanto, o meu parecer é favorável e eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito obrigado. Muito bem, vereador Fernando Bart. Parecer favorável do relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanhe o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado, então, pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir ainda a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Avoca para parecer o presidente da comissão, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto de lei 10.977, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com o Serviço Social da Indústria, o SESI, para a execução do programa SESI Atleta do Futuro, e respectivo aditamento, e autoriza aditamento e ratificação de convênio anterior correlato. Senhor presidente, o projeto de lei 10.977 vem com a sua legalidade, apontamento jurídico, apontamento financeiro também, e o meu parecer é favorável. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Muito bem, vereador José Galvão Braga Campos, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, dando parecer favorável, e eu consulto aos demais membros se existe parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Lopes Orlato. Acompanho o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanho o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o parecer. Aprovado o parecer por unanimidade, senhores vereadores. Teremos que ouvir a última comissão envolvida na discussão desse projeto, que é a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que tem na sua presidência o vereador Gustavo Martinelli. O senhor avoca ou indica? Indico o vereador José Ferreira Dias. Para relatar, o vereador Zé Dias, José Carlos Ferreira Dias, pela Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.977, de autoria do nobre companheiro prefeito municipal de Jundiaí, convênio com o Serviço Social das Indústrias, SESI, para execução do programa SESI São Paulo Atleta do Futuro. Respectiva adiantamento e autoriza o adiantamento e ratificação de convênio anterior. Senhor presidente, quero aqui falar sobre o projeto que realmente constitui objeto do presente convênio, a integração do SESI, né, para proporcionarem a 900 menores com idade entre 6
17 anos e 11 meses a execução do projeto denominado Programa do SESI Atleta do Futuro, visando assegurar o desenvolvimento dos exercícios físicos e esportivos nas categorias de multiesportiva, pré-desportiva, esportiva, o esporte 1, esporte 2, esporte 3, das modalidades futebol, futsal, voleibol, natação, ginástica, entre outros. Sou favorável ao projeto e meu voto é favorável, e eu peço, senhor presidente, que o senhor consulte os demais da Comissão de Educação e Esporte de Jundiaí, senhor presidente. Muito bem. Relatando, então, pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o vereador José Carlos Ferreira Dias, deu parecer favorável. Consulta aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Na sua ausência, vereador Inivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanho o parecer. E vereador Silvermani. Acompanho o parecer. Aprovado também o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo pela totalidade dos senhores vereadores. Senhores, com isso, o projeto se encontra apto à discussão e vamos colocá-lo em discussão. Está em discussão o projeto de lei de número 10.977, que autoriza convênio com o SESI para execução do programa SESI São Paulo Atleta do Futuro e respectivo aditamento, e autoriza aditamento e ratificação de convênio anterior correlato. Em discussão o projeto de lei. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto. E pelo nosso regimento interno farei a leitura desta emenda. A emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.977 suprime o artigo 5º e prevê encaminhamento do convênio à Câmara após assinado. Suprima-se o projetado artigo 5º, renumerando-se o posterior e acrescentando onde couber o seguinte dispositivo. Após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópia do respectivo convênio para juntada nos autos. Está em votação a emenda de número 1. Com o vereador Paulo Sérgio. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto e a emenda, projeto de lei de número 10.977, bem como a emenda de número 1 ao dito projeto. Esta presidência recebe o requerimento de número 738, de urgência para apreciação pelo plenário do projeto de lei de número 10.979, de autoria do prefeito municipal, Miguel Haddad, que altera o plano plurianual, PPA, de 2010 a 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2011, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2012, para prever ações de urbanização no Jardim São Camilo e no Jardim Novo Horizonte, e autoriza correlatos compromissos com a Caixa Econômica Federal, e autoriza a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, correlatos créditos orçamentários no valor de R$ 1.816.240,57. Está em discussão o requerimento de urgência ao plenário. Em votação.
Com 12 senhores vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de urgência ao plenário de número 738. Para que possamos dar sequência na discussão, teremos que ouvir 3 comissões. A Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardo. O senhor avoca ou indica para dar parecer pela Comissão de Justiça e Redação? Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, trata-se de um projeto de lei, o de número 10.979, de autoria do prefeito municipal, que altera o plano plurianual, o PPA, do biênio de 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2011, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, para prever ações de urbanização no Jardim São Camilo e no Jardim Novo Horizonte, e autoriza correlatos compromissos com a Caixa Econômica Federal, e autoriza a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, correlatos créditos orçamentários, no valor de R$ 1.816.000. Do ponto de vista da competência, de fato, é de competência do prefeito municipal a iniciativa. Do ponto de vista técnico-jurídico, ele preenche os requisitos, tanto da legalidade como da constitucionalidade. O parecer técnico-jurídico da Casa acena para essa possibilidade, entendendo que ele se reveste, né, das características básicas de legalidade e constitucionalidade e, portanto, está apto a ser votado. E daí porque, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação pelo parecer favorável dessa presidência. Com o parecer favorável do relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação, essa presidência consulta aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação se há voto contrário em separado. Não havendo vereadora Anatonelli, na sua ausência, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins, na sua ausência, vereador Silvio Hermani. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica, vereador? Indico o vereador Val. Para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, projeto de lei do senhor prefeito Miguel Haddad, número 10.979, que autoriza o convênio com a Caixa Econômica Federal para ações aí de reurbanização, São Camilo, Novo Horizonte. Um excelente projeto que, olhando aqui, senhor presidente, ele atende aos ditames da lei, comissão jurídica também apontando tudo pela legalidade. Sendo assim, este relator dá o parecer favorável e pede a Vossa Excelência que consulte os demais membros desta comissão. Muito bem. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas deu parecer favorável. Consulta aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador José Galvão Braga Campos. Acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanho o parecer. Vereador Marcelo Roberto Castaldo. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Aprovado pela unanimidade dos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir ainda a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Castaldo. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer. Senhor presidente, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto de lei número 10.979, de autoria do prefeito Miguel Haddad, cuja solicitação é alteração no PPA e na LDO
para autorização correlato compromisso com a Caixa Econômica, tendo embasados pareceres tanto da Comissão de Justiça e Redação e do Orçamento da Casa, quanto ao âmbito e a da necessidade em relação a esse convênio, em relação às obras, tenho parecer favorável desse relator e peço a Vossa Excelência que consulte demais membros dessa comissão. Muito bem, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Parecer favorável do presidente e relator Marcelo Roberto Gastaldo pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, e eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato, acompanha o parecer. Vereador Gustavo Martinelli, na sua ausência, vereador Leandro Palmarini, acompanha o parecer. Vereador Silvio Hermani, na sua ausência, vereador Zé Dias, acompanha o parecer. Então, aprovado pela unanimidade, senhores vereadores, o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Então, vamos agora colocar em discussão o projeto de lei de número 10.979, que altera o PPA 2010-2013, a LDO 2011 e a LDO 2012, para prever ações de urbanização no Jardim São Camilo e no Jardim Novo Horizonte, e autoriza correlatos compromissos com a Caixa Econômica Federal e autoriza fumas correlatos créditos orçamentários de R$ 1.816.240,57. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.979. Esta presidência recebe o requerimento de número 739 de urgência para apreciação do projeto de lei de número 10.978, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, crédito orçamentário para atender ações que especifica no valor de R$ 3.600.000. Está em discussão o requerimento de urgência ao plenário. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência de número 739. Para que possamos fazer a discussão desse projeto, é necessário que ouçamos algumas comissões. A primeira comissão a ser ouvida é a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardo. O senhor avoca ou indica para aparecer? Avoca. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um projeto de lei, de número 10.978, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a FUMAS, a Fundação Municipal de Ação Social, um crédito orçamentário para atender ações que especifica no valor de R$ 3.600.000. Do ponto de vista legal, o projeto encontra-se revestido das características de legalidade e constitucionalidade, como apontado no parecer da nossa consultoria jurídica. E resta aqui um esclarecimento com relação à necessidade, tendo em vista as ações de urgência, com relação aí ao mérito sim, do projeto, com relação às ações de urgência tomadas pela Fundação Municipal por conta das intempéries, né, e das várias pontuais ações que a Secretaria
tomou durante esse ano para socorrer em caráter de emergência pessoas que foram afligidas. Então, do ponto de vista técnico-jurídico, senhor presidente, o projeto encontra-se revestido das condições necessárias. E o voto é favorável dessa presidência, e eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito bem. Com parecer favorável do relator e presidente Fernando Bard, eu consulto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli, acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins, acompanha o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade, acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Tico, o senhor avoca ou indica? Indico o vereador Leandro Palmarini. Para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.978, que autoriza a Fundação Municipal de Ação Social FUMAS, crédito orçamentário para atender ações que especifica, no valor de R$ 3.600.000. O projeto de lei, ele vem instruído a folha número 6, a estimativa de impacto orçamentário financeiro, e lendo o projeto, a justificativa é justamente para aquele período que tivemos uma certa calamidade no município de Jundiaí, com despesas que não estavam inicialmente programadas no orçamento da FUMAS. Portanto, está de acordo com a estimativa de impacto orçamentário financeiro assinada pelo diretor de Planejamento e Execução Orçamentária, José Roberto Risotti, o secretário de Finanças, José Antônio Parimoski, para atender essas despesas que não estavam previstas no orçamento inicialmente da FUMAS e para que ela possa dar continuidade aos seus trabalhos. Portanto, tenho parecer favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do relator pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Leandro Palmarini, consulta aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador José Galvão Braga Campos, acompanha o relator. Vereador Durval Lopes Orlato, acompanha o relator. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, acompanha o relator. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo, acompanha o relator. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir agora a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, tratando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto de lei número 10.978, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza a Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, crédito orçamentário para atender ações que especifica no valor de R$ 3.600.000. Como é sabido pelos vereadores, esse pedido é em função de algumas ações que a Fundação houve necessidade de fazê-los, principalmente no início desse ano, em relação a algumas ações de intempéries de chuva, aí, algumas remoções de algumas famílias, alojamentos provisórios, inclusive com a questão de aluguéis, que gerou aí um gasto a mais no orçamento por mais de quase 1 milhão em relação à necessidade de momento. Então, um pedido que tem o parecer favorável desse relator, achando por necessário, sim, essa autorização do Legislativo no que diz a essa suplementação à Fundação, e tem o parecer favorável desse relator. E peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão.
Muito bem, o vereador Marcelo Gastaldo, com parecer favorável do relator e presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Essa presidência consulta aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato acompanha o parecer. Vereador Gustavo Martinelli acompanha o parecer. Vereador Silvio Hermani acompanha o significativo parecer. Acompanha o significativo parecer. Muito bem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Portanto, encontra-se apto para discutir e votarmos o projeto de lei de número 10.978. E essa presidência recebe a informação que o superintendente da FUMA se encontra presente entre nós, o ex-vereador Ademir Pedro Vitor. Seja bem-vindo a esta casa, sempre vereador Ademir Pedro Vitor. Está em discussão o projeto de lei de número 10.978, que autoriza a FUMAS crédito orçamentário para atender ações que especifica no valor de R$ 3.600.000. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.978. Muito bem, senhores, voltemos à nossa ordem do dia. Estamos no 4º item da nossa ordem do dia. Projeto de lei de número 10.791, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê no currículo escolar visitação a propriedades rurais. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, mais um projeto de autoria deste vereador Val Freitas, que prevê no currículo escolar visitação a propriedades rurais. O objetivo do projeto é incluir no currículo das escolas municipais a visitação às propriedades rurais de nossa cidade, com o objetivo de despertar na criança o interesse pela atividade agrícola e a valorização do trabalhador rural. O calendário das visitas será estabelecido pela direção da escola e poderão ser promovidas parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a sua execução. A consultoria jurídica da Casa nos alertou, mais uma vez, informando que o projeto de lei que tem como tema organização administrativa e matéria orçamentária são de competências do prefeito. O objetivo foi considerado ilegal e inconstitucional. Porém, eu agradeço à Comissão de Justiça e Redação que entendeu a importância do tema. Nós sabemos que a execução do projeto poderá gerar aumento de despesa e, no entanto, elas podem ser agregadas à iniciativa privada, que pode absorver estes gastos. É essa a intenção deste vereador, através dessas parcerias com essas empresas e até os próprios agricultores da região, visando reduzir esse gasto. Além disso, há de se considerar a relação custo vezes o benefício deste programa. Hoje, muitas pessoas não querem viver no campo e plantar alimentos. A maioria dos jovens, ao atingir a maioridade, parte para as cidades em busca de empregos, com carteira assinada e diversão. Sabemos que o trabalho no campo é duro e exige uma grande dedicação. Por essa razão, eu acredito que as escolas deviam falar mais desta profissão sagrada de agricultor, ressaltando que é uma profissão muito abençoada e digna, e que quem planta sementes e alimentos está servindo a comunidade. É por isso que estou apresentando esse projeto, para despertar o interesse em nossas crianças, nossos adolescentes, e também o sentimento real que deve existir em relação à nossa terra. Nós estamos perdendo os nossos agricultores. E não é só em Jundiaí, não. É em um estado no Brasil,
porque realmente é uma profissão muito digna, mas trabalhosa. Seria menos trabalhosa se houvesse mais projetos de incentivo, de investimentos em máquinas agrícolas, financiamentos para o agricultor e valorização também, sem os intermediários. A gente sabe da dificuldade dos agricultores. É por isso e por esta razão que muitas famílias tradicionais de agricultores em nossa cidade têm desistido de suas terras e se rendido à especulação imobiliária. Porque não tem incentivo, porque não tem apoio. Nós precisamos apoiar os nossos agricultores, valorizá-los, para que eles tenham condições de continuar produzindo e servindo a comunidade com as nossas produções agrícolas sadias, aqui de nossa terra, para que não venhamos a perder o que nós temos de valor aí. Por isso que eu apresento esse projeto, número 10.791, que prevê no currículo escolar nossas crianças, nossos adolescentes, a ir lá visitar propriedades como do Roberto Losc e outros grandes produtores que sabem trabalhar a terra e que ainda bem, valorizam a terra. Portanto, senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val, que pede aos nobres pares para que aprovem mais esse projeto que traz aí apoio aos nossos agricultores. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.791. O senhor foi rápido, não? Quase, vereador Zé Dias. Com a palavra, o novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.791, do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, ou nobre companheiro conhecido em nossa cidade como Val, prevê no currículo escolar visitação a propriedades rurais. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei do nobre companheiro, ele tem a ilegalidade, tem o veto também do senhor prefeito, mas acho que é um projeto de lei que realmente desperta o interesse da sociedade, especialmente das áreas rurais. Por quê? Hoje, as crianças, elas passam distante desse processo da nossa, talvez da nossa cultura, ou mesmo das nossas formas de que nós trabalhamos. Antes, estamos trabalhando com o conhecimento do que a lavoura representa, não só para o nosso município, mas sim representa para o nosso país e até pelo exterior afora. Então, eu acredito que esse projeto de lei é um projeto importantíssimo, que incluindo as crianças, especialmente as escolas, e visitando as áreas rurais, e valorizando também essas pessoas que hoje ainda tem uma forma de trabalhar, lutando com as suas dificuldades nessas áreas rurais. Nós sabemos que hoje o alimento ele é importantíssimo para o ser humano. Então, portanto, eu venho aqui defender o projeto de lei do nobre companheiro, um projeto de lei muito bom, que recebeu aí o parecer com legalidade, mas é um projeto que eu acredito que não gera custo para o prefeito. Eu acho que seria apenas aí algumas palavras que colocasse nas escolas para que fossem feitas visitas nessas áreas rurais. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, até mesmo fazendo com que os demais companheiros analisem o projeto de lei, que é importantíssimo para a nossa sociedade que hoje vem despertando a curiosidade com as crianças, adolescentes e também daqueles que realmente estão aí com suas atividades de muitos anos nas plantações agrícolas, nas plantações rurais e precisa do incentivo da própria população para que nós possamos ter o alimento de cada dia. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.791. Em votação.
com 9 votos sim, 6 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.791, de autoria do novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Quinto item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.824, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que responsabiliza o estabelecimento comercial pela segurança de dados havidos do cidadão. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o senhor autor, vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Mais um projeto de autoria desse vereador que responsabiliza o estabelecimento comercial pela segurança de dados havidos do cidadão. No Congresso Nacional já existe alguns projetos de leis que prevêem essa responsabilidade para quem recebe essas informações. Tramitam lá no Congresso projeto de lei que regulam privatividade no trato de dados pessoais e os deveres daqueles que os coletam e gerenciam e armazenam. Assim, por exemplo, o projeto de lei 3.494 de 2000, do senador Lúcio de Alcântara, do PSDB do Ceará. E o projeto de lei também 5.403 de 2001, do senador Luiz Estevão, do PMDB, do próprio Distrito Federal. Temos também o projeto de lei 4.424, agora, de 2008, do deputado Nelson Goeten, do Paraná. Mas vejam só, são projetos que já mostram a preocupação com esses dados já recebidos por esses estabelecimentos. Há estabelecimentos que, para promoção de sorteios, coletam cupons contendo dados de clientes sem diretrizes sobre uso, armazenamento e descarte desses dados. Sabe-se de casos em que os cupons são simplesmente jogados no lixo, onde podem ser encontrados por pessoas mal intencionadas dispostas a praticar fraudes e golpes. Com a consolidação das novas tecnologias, intensificaram-se os debates acerca da responsabilidade pela utilização de dados alheios. Com efeito, é cada vez maior o número de dados que trafegam diariamente na internet e nas redes privadas, além dos sistemas de transmissão de arquivos ponto a ponto, devidamente organizados. Tais informações adquirem relevante valor econômico. Por isso, são cada vez maiores e mais elaborados os expedientes clandestinos que visam a captar dados alheios, como endereços de correio eletrônicos, senhas bancárias, perfil de consumo e etc. Ao lado dessas práticas ilegais, a valorização econômica das informações que circulam no meio eletrônico fez surgir também um novo segmento de mercado, composto justamente por sociedades empresárias que se dedicam de forma lícita a promover a necessária segurança da coleta, transmissão e armazenamento de dados. O objetivo da presente proposta é responsabilizar o estabelecimento pela coleta, gestão e armazenamento de dados de seus clientes, obrigando-o a adotar política de segurança que evite perda e uso indevido de informações e conferir proteção jurídica a quem se sentir lesado ou ameaçado de sofrer lesão em virtude do uso indevido de seus dados. Considerando o que foi exposto, eu tinha mais dados aqui a pôr, mas eu acho que já deu para se entender. Nós vamos aí nos hipermercados, supermercados, e nós vemos aí as promoções, oferece motocicleta, bicicleta, carros, liquidificadores, compras mensais, e para isso nós deixamos lá nosso CPF, nosso RG, o endereço, CEP, tudo completo, as nossas qualificações. E nós vimos aí acontecer, é fato. Depois todas essas informações, essas qualificações nossas, serem descartadas no lixo. Aí vai o sujeito mal intencionado para aplicar golpe em cima das informações recebidas nossas, comprando, falsificando documentos e outras ações indevidas. É por isso que estamos pedindo aí, neste projeto, né, a responsabilização por quem adquire estas informações, responsabilizando o estabelecimento comercial pela segurança dos dados
havidos, os dados pessoais. Portanto, senhor presidente, é mais um projeto em que este vereador visa qualidade de vida aí, para o bem-sossego da coletividade, e eu peço o apoio dos nobres pares para que aprovemos mais este projeto. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val Freitas. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.824, de 2011, que responsabiliza o estabelecimento comercial pela segurança de dados havidos do cidadão. Em votação. Com 7 vereadores votando sim, uma vereadora votando não, 7 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.824, de 2011. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.887, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige bebedouros gratuitos nos eventos que especifica. Esse projeto também tem uma emenda depois, senhores, para a gente votar. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o seu autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, projeto de lei de número 10.887, de minha autoria, que exige bebedouros gratuitos nos eventos que especifica. Qual que é a justificativa? Nós temos vários eventos, tivemos um recente no Parque na Festa da Uva, um evento altamente criticado pelo barulho, etc. e tal, e lá uma garrafinha de água custava a módica quantia de R$ 3,50. Então, tal projeto de lei, ele é viável, ele é tranquilo, exequível, não existe vício de autoria, ele é considerado legal, constitucional, é um projeto de lei simples, mas que visa dar maior comodidade, para não ter que se comprar sempre nesses eventos, uma pequena garrafinha de água que às vezes acaba já com o grosso, né, do valor da entrada, acaba prejudicando todas as pessoas que frequentam o local. Então, pediria aos senhores vereadores, diante da legalidade do projeto e diante da fácil, né, é fácil de se propor isso daí, é fácil de se obedecer, é fácil de se cumprir, e visa dar ao consumidor dessas festas uma garantia maior, um pouquinho mais de liberdade econômica, que possa se gastar com as crianças, ou parentes, ou amigos, dentro desses recintos. Obrigado, senhores vereadores, e conto com o vosso apoio. Muito bem, vereador Paulo Sérgio Martins. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.887, que exige bebedouros gratuitos nos eventos que especifica. Com a palavra, o vereador Elivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei do vereador Dr. Paulo Sérgio, eu creio que é um projeto muito necessário, é importante. Eu me recordo que na gestão passada apresentei também um projeto semelhante, pedindo já bebedouros, lavatórios nos terminais de ônibus. Eu vi aqui o bebedouro de maneira coerente, ele elaborado, planejado, para que não se consuma em lugares de aglomerados de muitas pessoas água que não pode estar de acordo aí, potável, suficiente para o consumo, estar adequada para o consumo. O projeto de lei do vereador Paulo Sérgio exige instalação de bebedouros gratuitos em locais visíveis e de fácil acesso, em shows, feiras, exposições, eventos culturais, religiosos, esportivos, promovidos pela iniciativa privada em local fechado. Então, o objetivo também é reduzir os gastos dos participantes com o consumo de água. Pessoas vai num show e tem que comprar água, se não tiver. E
não dá condições para a pessoa. Então, é mais qualidade e mais condições para a pessoa que frequenta esses lugares. A consultoria jurídica da Câmara analisou o projeto como legal e constitucional. Isso é muito bom, porque não é fácil apresentar um projeto aqui legal e constitucional. Então, quando aparece um projeto como esse, ele tem que primar. Uma parte, vereador. Pois não, nobre vereador. Esqueci de falar, aproveitar o vosso tempo, mas é rapidinho. Essa legislação já existe em Americana, em Indaiatuba, São José do Rio Preto, própria cidade de São Paulo, Santo André, Campinas, e em Santo André desde 99. Então, a gente vê que é uma coisa exequível. Obrigado, vereador. Muito bem. E, mesmo sendo legal, né, a consultoria jurídica sugeriu a supressão do parágrafo único, disposto nesse artigo constará no documento de licença do evento, e esta emenda já foi apresentada, o presidente já citou aqui, pela Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social também aprovou a iniciativa do projeto. Nesse sentido, a Câmara dos Deputados, interessante, analisa o projeto de lei 613 de 2011, do deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, que obriga casas de espetáculos, shoppings, cinemas, parques temáticos, disponibilizar de bebedouros públicos com água gelada, tem que estar gelada a água ainda, e a seus frequentadores. Segundo a proposta, os bebedouros deverão ser próprios para o uso de qualquer pessoa, seja criança, idoso ou portador de deficiência. Também deverão ser instalados em local visível e de fácil acesso. Ainda, segundo o texto, os infratores ficarão sujeitos às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, como multa e interdição. Caso o projeto seja aprovado e vire lei, os estabelecimentos comerciais terão 180 dias para instalação com a medida. O Washington Reis espera proteger a saúde do consumidor. É o que eu disse no começo, né? Consumo de água em muitos lugares de aglomeração, desses eventos que atraem muita gente, acaba por necessidade, principalmente agora na época que vamos viver do verão, a pessoa consumindo aí qualquer tipo de água que encontre. E é melhor já ter uma água ali, prevenção, que é melhor sempre prevenir do que remediar, já ter uma água adequada para o consumo. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.887, que exige bebedouros gratuitos nos eventos que especifica. Com a palavra, o novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.887, do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, que exige bebedouros gratuitos nos eventos que se especifica. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que foi um projeto de lei importante, até elaborado pelo senhor vereador, pela sua equipe de trabalho, que realmente observa nesses locais de grande concentração de pessoas as dificuldades naqueles momentos. E, portanto, isso daqui é um projeto que vem com suas condições favoráveis e levarmos as pessoas que realmente vai contribuir até com o próprio município para que tudo passa de melhor para especial, que é os shows em nossas cidades, os eventos realizados. Então, portanto, eu acho que tem de ter uma oportunidade essas pessoas que realmente necessitam desse líquido precioso, que é a água, senhor presidente, senhores vereadores, e o principal autor do projeto de lei, Paulo Sérgio Martins. É um projeto de lei que realmente favorece essa classe que gosta de permanecer num show, num evento, e eu fico feliz por defender o projeto de Vossa Excelência aqui, senhor vereador. Só uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador. Obrigado pelas palavras, e também lembrar que com isso as garrafas PET, nas garrafas de água plástica, também não vão ser jogadas no meio ambiente,
e isso daí visa também dar uma atenção especial ao meio ambiente. Obrigado, vereador, pelas palavras, e só lembrando que também economizaremos o gasto e jogar fora as garrafas PET. E outro, né, vereador, eu quero aqui deixar claro que esse projeto de Vossa Excelência traz à população, especialmente essa população que a família inteira comparecem num show, num evento, não importa o tipo de evento, o tamanho de evento, que seja investido na população, porque o dinheiro público é para o público, né? Está aí. Eu fico feliz por defender esse projeto de Vossa Excelência, que vai facilitar e vai também dentro daquilo que o senhor colocou no projeto de lei, que é essas garrafas, todos esses plásticos no final desses eventos enormes, como aqui na nossa cidade já foi realizado, e a gente sabe que vai também ajudar aquelas pessoas que realmente têm aí uma família com números de pessoas, e o custo de uma garrafa de água, como o senhor mesmo falou, entre R$2, R$3, não é fácil. Então, portanto, eu defendo esse projeto, sou favorável ao projeto de Vossa Excelência e votarei favorável, senhor presidente, senhores vereadores. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.887. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.887. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem da primeira secretária, vereadora Anatonelli. Se o senhor entender que deva fazê-lo, por favor, gostaria que constasse o plenário sobre a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Anatonelli, eu coloco em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Gente, perdão. Antes de colocar em votação a prorrogação dos trabalhos, eu havia dito que havia uma emenda e acabei me esquecendo da emenda. Então vamos voltar aqui, estamos em processo de votação. Vamos votar a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.887. Em votação, a emenda de número 1. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado projeto e emenda. Agora sim, consulta ao plenário para a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. 7º item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.954, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza a ratificação do contrato de repasse com a União Ministério da Saúde para transferência de recursos para execução da Unidade Básica de Saúde do Jardim Tamoio. Está em discussão o projeto de lei de número 10.954. Em votação. Com 11 votos sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.954. O 8º item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1477, de autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei complementar 477, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos condomínios reutilização de água.
Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra o vereador Inivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, eu quero ser bem rápido sobre esse projeto, mesmo porque é um decreto legislativo e a gente só tem que formalizar o que já é certo, né? Cumprir esse decreto da mesa. Mas a Lei 477 de 2009, que alterava o Código de Obras e Edificações para prever nos condomínios a reutilização de água, é de autoria de Vossa Excelência, presidente desta Casa. Na ocasião, foi aprovada a lei, a consultoria jurídica desta Casa havia emitido parecer, e é isso que eu quero chamar a atenção dos nobres pares, o parecer pela legalidade e pela constitucionalidade. No entanto, foi vetado pelo Executivo, né, e afirmando o projeto que trata de ele afirma que trata o projeto também do funcionamento da administração municipal. Mas eu quero apenas deixar um raciocínio aqui. Nós temos várias críticas, somos fortemente criticados porque apresentamos os projetos ilegais. E nós, por mais que procuramos passar a ideia, olha, estamos apresentando porque é o anseio da população, eles querem, e eles não entendem que é o prefeito, e a gente tem que dar uma resposta para a população, vamos discutir o projeto e vamos apresentá-lo. Aí vem uma crítica forte, mas sabe que é inconstitucional e vai sofrer uma DIN, e nesse caso aqui, que o projeto é legal e é constitucional, nós sofremos a DIN do mesmo jeito, um excelente projeto, e foi convencido, né, o Supremo lá diz que é inconstitucional, que realmente é do governo. No entanto, o jurídico diz, não, é de alçada do legislativo. Legal e constitucional. Vale a pena apresentar, sim, os projetos pedidos pela sociedade, porque o resultado é incógnito. Só Deus sabe se vai viger mesmo, se vai valer ou se não vai. Algo aqui mesmo para dizer que não é só legal e constitucional que vale. Uma excelente lei, senhor presidente. Quero parabenizá-lo pela coragem de manter, depois do veto nós mantemos. Infelizmente, não seguiu, mas o senhor fez sua parte. Mostrou à população que o vereador Julião está preocupado com qualidade de vida e com o meio ambiente. Nada melhor do que defender a água. A água é vida. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val, agradeço as palavras de Vossa Excelência. Ainda em discussão o projeto de decreto legislativo, com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, basicamente para ratificar o que o vereador Val disse. Parabéns, senhor presidente, acho que o projeto é de grande valia, o PV também pensa dessa forma, eu acho que a reutilização da água hoje em dia é de suma importância. Aí eu acho que há um excesso de zelo por parte do Executivo, às vezes, de bloquear projetos que são legais, constitucionais, que vão à alçada do Tribunal de Justiça, e como bem falou o vereador Bardi, né, ausente aqui, às vezes nós somos pautados e até delineados pelo Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que, às vezes, a consultoria jurídica do Executivo poderia, não digo fazer vista grossa, mas verificar que em outras cidades ele é extremamente legal, existem várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil em geral, e por isso eu ratifico aqui as palavras do vereador Val. É um projeto legal, constitucional, é um projeto muito bom, senhor presidente, é um projeto que deveria já o senhor prefeito implementar da forma que coubesse para sanar esse problema, e acredito que nós, vereadores, devamos falar com o senhor prefeito para a implementação, principalmente desses novos empreendimentos. Vossa Excelência bem fala que a água ela é muito mais valiosa, às vezes, que o próprio combustível, né? É um bem não renovável, está ficando complicado por aí. Jundiaí hoje, graças a Deus, tem a reutilização de água muito bem feita, em uma proporção bem grande, e nós ficamos nessa saia justa, né? É legal, constitucional, existe uma briga interna entre o jurídico daqui e o jurídico da prefeitura, o direito não é uma ciência exata, também não significa que o Tribunal de Justiça, com todo o respeito aos desembargadores, tenham razão. O problema é que nós não temos aí um recurso para impetrarmos, para derrubarmos essa decisão do Tribunal de Justiça. Então, eu gostaria que o senhor prefeito observasse essa lei, é de extrema importância para a nossa cidade, de extrema importância para o meio ambiente e para a população em geral. Parabéns, senhor presidente, parabéns, Val, pelas palavras proferidas. Muito bem, vereador Paulo Sérgio, também agradeço as palavras de Vossa Excelência a respeito de um projeto de lei de autoria deste vereador. E eu sempre disse que eu
alguns projetos a gente tem noção da questão da legalidade e da constitucionalidade, mas eu acho que vale, às vezes, é o debate, vale a ideia, e o que vocês, vereadores, né, nós, vereadores, acabamos fazendo aqui, às vezes, é representando o anseio de uma sociedade que visualiza, às vezes, algo que a justiça ainda não consegue captar a vontade que a gente capta na rua, porque nós temos um contato mais próximo com as pessoas, né? Mas, sem sombra de dúvida, a ideia fica, a semente está plantada e, com certeza, um dia nós teremos frutos de muitas árvores que sementes foram plantadas nesta casa aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Talvez não seja para que nós possamos colher esses frutos, talvez seja para os nossos filhos, talvez seja para os nossos netos, mas não importa, vereador, não importa, né, qual o tempo de demora. Eu acho que o importante é continuarmos semeando. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha, né, uma qualidade de vida na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Eu acho que aí independe de bandeira partidária, independe de quem foi o autor da ideia. Ela é boa para a cidade, ela é boa para a comunidade, ela é boa para o bem comum, nós vamos estar sempre juntos. Muito obrigado. E continua em discussão o projeto de decreto legislativo de número 1477, em votação. Muito bem. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1477. Esta presidência irá suspender os trabalhos por 10 minutos, se necessário, para que possamos conversar com o superintendente da FUMAS, o engenheiro Ademir Pedro Vitor. Então, fica feito um convite a todos os senhores vereadores para que nos reunamos no salão nobre desta casa aqui. Estão suspensos os trabalhos por até 10 minutos, se necessário.